E finalmente chegou a sequência daquele filme que foi tão polêmico em 2023 e rendeu uma série de discussões. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes. Após partir em uma jornada de recrutamento, Korra agora volta com seus aliados para o planeta que pretende defender. E junto dos fazendeiros locais, organizam uma tática de batalha. Rebel Moon, a marcadora de cicatrizes, que chega à Netflix no dia de hoje, é o mais novo filme de Zack Snyder, que continua os eventos de Rebel Moon Parte 1, A Menina de Fogo, que, como eu disse ali na abertura, de certa forma dividiu opiniões, mas a maioria da galera não curtiu o filme. Eu, inclusive, me incluo nessa galera. Tem crítica aqui no canal, onde eu me aprofundo um pouco mais no porquê de eu não ter gostado tanto do filme. E aqui nessa parte 2 nós temos uma sequência direta. O filme começa exatamente onde o anterior termina. E aí eu preciso, de certa forma, recapitular um ponto que eu levantei na crítica do 1, porque ele volta a aparecer aqui. E esse ponto diz respeito ao primeiro filme ser uma grande preparação, parecer uma grande introdução. O filme todo é a Korra recrutando membros para a sua equipe, que vão até o planeta Fazenda, de certa forma organizar aquelas pessoas e o defender. E ali naquele primeiro filme a gente tem essa estrutura se alongando muito mais do que precisava e o filme tendo um final um tanto quanto anticlimático, não tão bem construído. E na minha cabeça, pensando com a lógica, eu imaginei que esse segundo filme já iniciaria com os dois pés na porta, já que houve uma extensa preparação para ele. Mas infelizmente ele ainda tem 1 hora de mais apresentação, de mais desenvolvimento e de mais redundância. Afinal, ele tenta recapitular coisas que vimos no anterior e ainda por cima trazer um pouco mais de estofo para personagens muito desinteressantes. Zack Snyder continua a investir, por exemplo, nos flashbacks contando a origem de cada um dos membros daquele grupo e que não acrescentam peso algum e parecem mais forçado do que qualquer outra coisa. Mas deixando de lado toda essa recapitulação que ele faz e novamente todo esse ato introdutório que se arrasta e se arrasta, o filme chega em sua segunda metade com uma ação que convence bem mais que a do filme anterior. Aqui de fato existe peso, existe impacto e as cenas são relativamente bem filmadas. E eu uso relativamente porque alguns vícios do Zack Snyder continuam a atrapalhar. A câmera lenta por si só eu não vejo como um problema e pode ser sim bem utilizada. Zack Snyder já fez um ótimo emprego dela em vários outros filmes, como por exemplo 300 e até o divisivo Sucker Punch, que eu particularmente gosto. Mas aqui essa câmera lenta, além de ser usada em excesso, é utilizada em momentos que parece enfraquecer a coreografia das lutas, que não é grandes coisas. Inclusive, em vários momentos, parece extremamente mecânica e forçada. E essa lentidão a qual o Zack Snyder impõe a ação reforça esse teor, reforça essa carga de que tudo ali está sendo combinado, digamos assim. E perde a naturalidade, perde o peso, perde o impacto. E toda a tensão que ele busca construir, por exemplo, pela montagem paralela, eles vão invadir o celeiro, não vão, a Korra tá negociando com o almirante, é esvaziado por esse uso excessivo. Afinal, a gente perde até mesmo a noção temporal. Essas coisas estão mesmo se passando em paralelo, porque aqui nesse núcleo tudo parece durar tanto, e nesse núcleo tudo parece ser tão passageiro, as coisas não se encaixam. Existe um sério problema do Zack Snyder em dimensionar
o conflito. Por algumas vezes ele parece extremamente pequeno, extremamente focal em um grupinho ali de 5 ou 6 que estão brigando, e por outras vezes a batalha parece grandiosa, parece tomar contornos épicos, mas nunca chegando lá, fica sempre no parecer. Mas esse segundo bloco do filme tá longe de ser tão problemático quanto o primeiro. Existem coisas bem interessantes ali, enquanto conceito, enquanto escolha narrativa, em especial algumas alusões que o filme traça a outros filmes de guerra, a outros filmes onde os personagens se organizam em uma vila, em uma base e precisam se defender de um inimigo maior. Inclusive, essa escala no que diz respeito à proporção dos grupos, aí sim é bem trabalhada, você sente a imponência daquela nave-mãe que o espalha e você sente a pequeneza daquele grupinho que está ali, de certa forma, indefeso. E eu falo de certa forma porque existe toda uma preparação e um treinamento ali muito questionável no que diz respeito à condução. Eu acho um tanto quanto perdido e problemático várias das escolhas tomadas ali, mas comparado ao que a gente viu no primeiro filme, onde a preparação do terreno se dá de forma ainda mais esticada e até dolorosa, aqui até passa e eu consigo relevar esses 10, 15 minutos de preparação bem fraquinha. Inclusive, assim como o primeiro filme, esse longa aqui não esconde suas referências e volta a escancarar, por exemplo, a forte carga de Os Sete Samurais que ele tenta emplacar, mas nunca consegue. Os Sete Samurais aparece como uma estrutura base, uma estrutura de referência, mas é basicamente só isso mesmo, porque de resto os caminhos que o Zack Snyder escolhe são tão pouco inspirados e estão tão presos aos seus vícios, às suas manias, que acaba limitando o filme. I have no choice but to fight. E já que eu não quero me estender tanto e já caminhando para os finalmente, eu já vou para as minhas considerações finais, onde eu faço, de certa forma, uma retomada aos pontos levantados. Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes, tem um primeiro bloco ali de aproximadamente 50 minutos, 1 hora, onde ele parece seguir aquele desenvolvimento proposto no primeiro filme, com aquela carinha de introdução, com aquela carinha de primeiro ato. Falta a urgência, falta a emergência de uma ameaça que está se aproximando e você precisa correr, você precisa ser rápido. Por outro lado, o segundo bloco do filme, também com aproximadamente 50 minutos a 1 hora, já funciona muito melhor, não carrega tanto aquele peso de ser tão anticlimático como foi o final do primeiro, consegue imprimir um ou outro bom momento na ação, mas ainda sofre com as amarras de Zack Snyder, que exagera na câmera lenta, tira a cor do filme e não tem um resquício de uma ousadia maior, narrativa, de linguagem, de estética. É um filme que, por mais que seja, entre aspas, grandioso em orçamento, com muitos efeitos especiais, me soa muito convencional e padrãozinho. Eu tô tentando evitar usar a palavra genérico ou clichê, mas a verdade é que é isso mesmo. E no que diz respeito aos personagens, seus arcos dramáticos, o desenvolvimento que a história propõe a eles, me resta basicamente repetir o que eu disse no primeiro. Como é uma sequência direta, ele não tem tempo suficiente para, digamos que, criar novas problemáticas, mas também, mesmo tendo tempo, não consegue avançar as já existentes e fica sempre no mesmo lugar de voltar ao passado com um flashback extremamente piegas. Então, por conta disso, nessa crítica não tem o menor sentido eu ficar puxando a interpretação da Sofia Boutella, do Digimon Rousseau ou de qualquer outro, porque continua a mesma coisa, segue a mesma linha do filme anterior, sem tirar nada, sem acrescentar nada. A única coisa que realmente muda na dinâmica dessa equipe é o acréscimo de mais tempo de tela pro Jimmy, aquele robô que é dublado pelo Anthony Hopkins,
que prometia tanto e não entregou absolutamente nada. Mas e você? O que achou de Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes? Me conta aqui nos comentários e vamos começar essa discussão, vamos começar a movimentar a internet com essa treta, porque com certeza esse filme vai render polêmica. E além disso, deixa o seu like se gostou do vídeo, se chegou por aqui, se chegou até aqui você gostou com certeza. E compartilha com os amigos, isso é muito importante. Se inscreve também ativando o sininho para receber notificações e um forte abraço, valeu, falou e fui!